Bem-vindo à segunda parte do Avenida das Artes. Esta segunda parte vai ser preenchida com a escritora Beatriz Pacheco Pereira e vamos conhecer também a Casa-Museu Acácio Lino através do seu diretor Rui Bruxado. Beatriz Pacheco Pereira, muito obrigado pela sua presença no Avenida das Artes. É difícil e fácil apresentar a Beatriz Pacheco Pereira. É investigadora de cinema, escritora, escultora, cronista, nossa apresentadora e também aqui colabora também com programas na RTV, já conhecido dos seus telespectadores. A Beatriz Pacheco Pereira tem um currículo, é cofundadora do Fantasporto, esse trabalho que tem desenvolvido muito grande em prol do cinema na cidade do Porto e não só, a nível nacional e internacional. E Beatriz Pacheco Pereira é de facto uma convidada difícil de apresentar com este currículo, mas hoje vamos estar na qualidade da escritora, vamos conhecer essa faceta, veremos também conhecer também uma nova atividade que a Beatriz também tem, que é a escultora, mas hoje, Beatriz, vamos então nos debruçar aos livros. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada. E um último livro que nos trouxe aqui hoje, mas depois vamos falar de todos os romances, das crónicas, dos contos, que a Beatriz, de facto, tem desenvolvido um trabalho também digno, fascinante, notável, não só pelo volume de obra publicada, mas pela qualidade que a Beatriz Pacheco Pereira tem desenvolvido e que o último livro foi... É este. O homem que Exatamente, o homem que trazia instruções e outras histórias. Então, nós é que ficamos com vontade de conhecer então o que é que este homem, sobretudo muitas senhoras telespectadoras, este homem traz instruções, os homens trazem instruções, Beatriz. Às vezes era uma boa ideia que trouxessem, de facto. Não, isto é uma fantasia, há uma criança que nasce, um bebê que nasce com papel, onde diz, faça isto, faz aquilo, sorri, vive e tal, evita fazer isto, portanto, condicionando-lhe a vida. E depois vamos ver como é que esse homem vai desenvolver todo o seu percurso de acordo com essas instruções. Claro que no fim, e já vou desvendar, o homem é um burro, segue as instruções em vez de viver a vida, porque só na autópsia é que se lhe descobrem que junto ao coração ele tem outro papelinho que diz Carpe Diem, que é a minha filosofia de vida. Não devemos ter restrições, devemos andar para a frente e fazer tudo o que se pode fazer. É um dia de cada vez, não é? Um dia de cada vez, ou mais, um bocadinho mais à frente também, o planeamento também é importante. Mas fazer o que se pode fazer e aproveitar a vida, que é isso que eu tento fazer. Mas antes do homem que trazia instruções e outras histórias, a Beatriz também no campo estamos no campo também do romance, não é? Há mais 2 livros. Esses são contos. Estes são contos, Estes são contos. Há mais 2, então vamos pelos contos. Os contos tenho aqui este, que foi o meu primeiro livro de contos, as famosas histórias da Ela, que são vários contos unidos por uma personagem chamada Ela, e que foi publicado pela Âmbar. Temos depois, passado uns anos, este O Amor Absurdo, que é um livro muito que bom, é também de contos, de texto, e que tem histórias meias fantásticas. Tem este que saiu ano passado, que foi editado por mim e com textos também meus, mas tem de outros autores, que é um livro de contos de uma antologia de ficção científica do Fantasporto. O ano passado o tema era o futuro. Depois, o que é que eu tenho mais? Agora vamos passar, então, passamos pelos contos. Para aqui ou para aqui? Não, podemos então para esta parte que é os nossos romance. romances. Este é o meu primeiro romance, é uma edição raríssima já, e que é a história de o Tratado dos Anjos, não é? O Tratado dos Anjos, um anjo que vem à Terra, e é baseado na estátua de Irene Vilar, que está na Marginal do Porto. Este Tratado dos Anjos faz um percurso filosófico e social da vida de Portugal na altura em que eu escrevi, porque a minha preocupação é também essa, é a preocupação de contar uma história de amor também, mas ao mesmo tempo falar e refletir sobre a nossa vida política e social, porque senão acho que só uma historinha, e eu que sou uma mulher de cinema, estou farta de historinhas, eu quero mais substância. Portanto, estes livros meus são pequenos, relativamente pequenos, mas muito concentrados. Daí também um concentrado e um livro fascinante que é O Amor Perfeito. O Amor Perfeito é o meu último romance, que é um conto de ficção científica. O tema basicamente é a destruição de Portugal
que é o que nos apetece fazer agora, não é? Destruir tudo. É uma antevisão, não é? É uma antevisão. Bom, e depois de muitas guerras, há uma civilização que sai debaixo da terra, que preservou o saber, que isso é importante porque não se parte do zero e que procura fazer a sociedade perfeita. Esta é uma utopia, logicamente, a sociedade perfeita não existe porque os homens não são perfeitos. E, portanto, nós temos o Amanhã Perfeito, que foi considerado dos melhores livros do ano. Eu gostei muito desse livro, Beatriz, muito mesmo. Muito obrigada. E depois tem o último romance, Bianca e o Dragão, que também é a história, que continua um bocado que também é baseado na mesma estátua da Irene Vilar e que é um livro que eu gosto muito e pronto. E depois temos crónicas, não é? Porque a Beatriz também está a escrever num dos jornais, num semanário aqui da cidade do Porto, bem como também escreve não só crónicas políticas, mas de reflexão geral, bem como também específicas no âmbito do cinema, da literatura e das artes plásticas. Que e das artes plásticas. Eu estou a escrever no Grande Porto neste momento, mas escrevi durante muitos anos para o 1º de janeiro, que infelizmente acabou. E este livro do Porto e do Olhar foi um livro que saiu com muitas das crónicas que eu publiquei, quer no semanário, quer no 1º de janeiro, quer em revistas várias, eu já nem me lembro. É um livro que fala do Porto, mas também da relação que nós temos com o olhar. Essa parte para mim é importante porque as pessoas olham, mas não veem, muitas vezes, não é? E, portanto, o Porto para mim é um dos temas que eu gosto de explorar e exploro em quase toda a minha ficção. E daí a Beatriz também olhar as mulheres do Porto. Esta foi, devo dizer, foi a minha vingança. Contra um dicionário que saiu do Porto 2001, em que tinha 600 entradas, mais ou menos, das quais 30 mulheres só no Porto. Eu achei que ficava muita mulher por fora. E resolvi fazer uma compilação das mulheres importantes do Porto, aquelas que eu conhecia, ainda para como, já é um mundo mais limitado, mulheres que tinham carreiras portanto, e vidas importantes. Dessas 200 mulheres, infelizmente, só consegui fazer 40, por várias razões, quer dizer que ficou muito por fora, muita coisa para fazer, porque as mulheres são complicadas e não respeitavam muitos prazos e depois o tempo passava e eu avancei com o livro, e um livro neste momento está esgotadíssimo, é uma coisa... E a Beatriz é também uma mulher do Porto, uma mulher que teve a sua atividade profissional como professora, é cofundadora do Fantas, como eu disse. Beatriz, explique-nos, fazemos um ponto só aqui de ordem à mesa, como é que a Beatriz consegue todo esse trabalho imenso, as senhoras telespectadores, de facto, conhecer esta mulher do Porto, esta mulher notável também da cidade do Porto, e que, Beatriz, revela-nos o seu segredo de atividade. Como é que muito fácil. E de criatividade também. Estou atenta, trabalho de manhã à noite, às vezes até alta noite, mudo de atividade sempre que é preciso. Portanto, agora estou a tratar de livros, daqui a um bocado vou tratar da escultura, depois vou tratar de fantasporto, depois vou tratar da casa, e depois vou tratar daquelas coisas que as mulheres também gostam, e de vestir e comer e tal, e depois volto e vou fazer outras coisas. Agora, o meu segredo de facto é que sou muito produtiva. E como a minha cabeça funciona bastante bem... E com uma excelente capacidade de realização. Pois, eu não tenho medo de me deitar a fazer coisas novas e, portanto, eu acho que a parte do meu sucesso reside precisamente nisso, que eu não tenho medo de fazer as coisas e vou para a frente. Se as coisas saem bem, ótimo, não é? Há outras, por exemplo, eu tive hipótese de fazer uma carreira como cantora, mas a certa altura eu salto lá. Não é por aí que eu quero ir. Tive hipótese de fazer alguma carreira como atriz, e não, o que eu gosto é de ensinar os entretantos vir para o cinema, que me dá outra visão do mundo e da realidade. Portanto, eu tive várias carreiras possíveis, inclusivamente como filóloga, portanto, como especialista de línguas. Sim, porque eu sou de germânicas, não é? E, portanto, também tive hipótese, estive em Inglaterra com uma bolsa e, portanto, podia ter ido por aí e seguir uma carreira universitária, por exemplo, mas achei que não, queria era cinema, na altura o que eu queria era cinema.
E nós haveremos seguramente também fazer aqui um programa sobre o Fantasporto. Tem que ser um programa completo para a Beatriz Pacheco Pereira e também os seus Mário Dorminski e também os que fazem, toda a equipa do Fantasporto, nos apresentar que o Fantasporto vai ser em fevereiro, não é? Em fevereiro começa no dia 25, no Teatro Rivoli, como é habitual, e é a 33ª edição de um grande festival, dedicado à literatura este ano. É muito importante o Fantas, mas hoje vamos ainda conhecer mais da Beatriz, que há mais livros da Beatriz Pacheco Pereira. Vamos conhecer esta mulher que não para de escrever, não para de esculpir. Enfim, Beatriz, fala-nos então desses livros que tem aí. É assim, por falar em esculpir, eu tenho agora uma exposição na Rua Miguel Bombarda, que acaba na segunda-feira, dia 14. Na Galeria Por Amor à Arte, não é? Na Galeria REM, que mudou agora o nome. É na Por Amor à Arte, mas agora há um setor que tem outro nome. Por exemplo, este livro eu acho que é único no mundo por uma razão muito simples, isto foi-me dito, nem sabia. É um livro que faz a comparação entre o filme do James Whale, Frankenstein, o clássico, e a literatura, e portanto um livro da Mary Shelley, que foi, portanto, um best-seller no século XIX. Este livro fala, portanto, do Frankenstein enquanto personagem do cinema e enquanto personagem da literatura. Este cruzamento, eu adoro fazer cruzamentos, também aparece aqui neste livro, texto de cinema, que também eles já são antiguinhos. Nas fotobiografias que eu tenho feito sobre o Fantasporto, esta é dos 20 anos, esta é dos 25, e este que é o grafite, não é? No Fantasporto nós somos um festival democrático e há muita gente que vai para lá fazer desenhos e eu fiz um estudo sobre esses desenhos e portanto aparece este livro. Estes são dos mais antigos que eu tenho. Agora tenho dedicado desde 2001 à ficção, que eu acho que é bastante mais interessante e que me permite dizer umas coisas como pessoa politicamente interessada na cidade e em Portugal. De facto, neste breve resumo, e o tempo é escasso, mas de facto nós podemos conhecer este fabuloso trabalho que Beatriz Pacheco Pereira desenvolve. Não só aqui na cidade do Porto, mas a nível nacional. Beatriz Pacheco Pereira é uma mulher de garra, como vimos. Beatriz, para além dessa exposição, que parece que vai ter em breve também, está uma exposição ainda, talvez em fevereiro, parece-me, na Casa Museu Teixeira Lopes. Exatamente, uma exposição de escultura. Eu tenho essa, tenho outra em Felgueiras, fui convidada, como artista convidada para ir para a Bienal de Cerveira, tenho outra... Estamos a falar da Beatriz Pacheco Pereira, agora não escritora, mas escultora. Portanto, e depois terei uma na Casa Barbot, uma grande exposição em julho, e outra na Galeria REM em março, também uma grande exposição. Vai demorar 2 meses, mais ou menos. Beatriz, portanto, nós agradecemos a sua presença no Avenida das Artes. Vamos ter aqui Beatriz Pacheco Pereira de novo em fevereiro para nos apresentar o Fantasporto. Beatriz, foi uma honra tê-la aqui no Avenida das Artes e parabéns. E é um fascínio o seu trabalho, a sua obra e toda a sua atividade que desenvolve em prol da cultura. Beatriz Pacheco Pereira, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Alfim. Vamos passar para a museologia, vamos conhecer a Casa Museu Acácio Lino, vamos ter como convidado o seu diretor Rui Bruchado, mas antes vamos ouvir ainda Gaspar Santos com o seu Quarteto de Ouro, uma obra de Haydn, Cavaleiro.
Foi Bruxado, diretor da Casa Museu Acácio Lino. Nós estávamos aqui a desfolhar os livros da Beatriz Pacheco Pereira e uma das coisas que a Beatriz tem nos seus livros também, é, para além dela ser escultora, é uma ligação também com a pintura forte e não falámos há momentos, mas da ligação que em todos os livros da Beatriz existe aqui da pintura. Pintura também de um grande pintor, Acácio Lino, da cidade do Porto, um homem que um dia quis ser médico e que até o pai lhe tirou a mesada, não é? Um homem que nasceu, que segundo os meus registros, em 1878 e morreu em 1956. Rui, como é que este homem que um dia quis ser médico afirmou-se como pintor e que vendia uns quadros ali na Rua da Alegria para poder custear os estudos que o pai cortou-lhe a mesada? Rui, tu como ligação que tens à família do Acácio Lino, revela-nos, agradeço a presença no Avenida das Artes, e revela-nos então esta personalidade fascinante, que hoje tem uma casa-museu em Travanca, porque tu assim o quisestes e tiveste esse gosto. Bom, em primeiro lugar agradeço o convite, em nome pessoal e em nome naturalmente da Casa-Museu Acácio Lino. As memórias que tenho do Acácio Lino, em família, o nosso querido tio Acácio, obviamente que não são muitas, porque ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade, mas recordo-me dele. E tenho muita estima, porque o último quadro que ele pintou, poucos dias antes de falecer, portanto, já em abril de 56, ofereceu-me, está oferecido ao Rui, do tio Acácio, e portanto é uma coisa que guardo, não tanto pelo valor da obra em si, porque ele já via mal, tinha problemas, mas pelo, enfim, o valor sentimental. E o Acácio Lino foi uma pessoa, eu queria só dar aquela parte, ele não queria ser médico, o pai dele queria que ele fosse médico para ele estudar medicina. O pai queria que ele fosse médico e para ele estudar medicina. Pois tem razão, o pai é que queria que ele fosse médico. E ele, digamos que às escondidas e por fora, começou a frequentar na altura as Belas Artes e tinha que fazer as tais situações. Quando o pai soube disso, cortou-lhe a mesada. E ele veio, cortou a mesada e ele esteve 1 ano e meio ou isso em Travanca, na casa de família, para poder, pronto, porque para não deixar bem estudar. Ele depois acabou por fazer os estudos em Belas Artes, mas tendo que os suportar, o pagamento, essa coisa toda. Pronto. O Acácio Lino foi um homem que, essencialmente, foi pintor, foi escultor, aliás a formação dele passa também pela arquitetura, ele fez também o curso de arquitetura, mas ele teve sempre um pendor para a pintura e para o desenho, não é? Pintura e desenho. Eu acho que ele, acima de tudo, quando agora anda este tempo todo a pensar e a procurar, ele era um apaixonado pela vida, um apaixonado pela arte, um apaixonado pela cultura. Ele era um homem que, do nada, de facto, para ele tinha um significado muito grande e, portanto, depois a maneira em que ele tinha maior facilidade, enfim, de se exprimir era através do desenho e da pintura, não é? Mas eu penso que em tudo o que ele fez, e quando digo tudo, a pintura, o que ele tem de escultura, o que ele tem pouco, mas tem de arquitetura, e os recantos dele, da vida dele, mostram, acima de tudo, um homem que tinha uma enorme paixão. Isso é fundamental. Todo esse historial está, de facto, neste momento, à vista de todos,
nessa casa-museu em Travanca, e o Rui Buxado, explique-nos lá onde é que fica Travanca, Ora, bom, como é que podemos lá chegar. O Cássio Lino nasceu em Travanca, na Casa da Pedreira. Nasceu, de facto... Travanca, a Casa da Pedreira, que se localiza em? No Concelho de Amarante. No Concelho de Amarante, à chegada ao Concelho de Amarante, indo do Porto, por Penafiel, na zona de Vila Miá, à freguesia de Travanca. E aí vivia a família Magalhães, o Acácio Lino. Eu queria aqui deixar uma referência só pela piada. O Acácio Lino nunca foi Acácio Lino, ele era Acácio Magalhães. O nome dele era Acácio Magalhães, não tinha mais nome nenhum. E quando chegou à escola primária, a professora achou o nome muito curto e disse: não, tu vais passar a ser Acácio Lino Magalhães. Em que Lino era o nome do noivo, do namorado da professora. E ele ficou toda a vida como Acácio Lino, conhecido como Acácio Lino. Portanto, a sua piada, a senhora, se calhar, quando resolveu chamar ao miudinho, colocar-lhe o nome do seu noivo, não imaginava que mais tarde iria haver um grande artista e que ficava conhecido pelo Lino, não pelo Magalhães. E um menino querido porque já desenhava muito bem nessa altura. Já desenhava muito bem nessa altura. No tal papel quadriculado e o desenho que fazia, não é? Muito bem. Isso é Travanca, depois ele acabou por viver ali, depois veio estudar para o Porto, portanto depois há todo o período de ascensão dele é feito no Porto, e depois mais tarde, quando acabou o curso de pintura, teve uma bolsa de estudo, esteve 7 anos em Paris, portanto foi para Paris, depois de Paris, ainda por vontade própria também, esteve em Florença, em Itália, passou também pela Suíça, portanto andou no pouco ele queria contactar com artistas de outras correntes e com artistas de outros países e de outras culturas. E regressou a Portugal e imediatamente ingressou na Escola de Belas Artes de Porto, onde foi mestre e onde chegou a ser diretor praticamente Estudou até o fim da sua vida. E depois com uma bolsa, inclusivamente, sim. E depois foi seu professor, não é? Foi diretor e fez um trabalho fascinante. Também muito interessante na faculdade, na Escola de Belas Artes do Porto. Sim, ele foi um grande dinamizador, juntamente com outros colegas da época, mas o Acácio teve um papel preponderante. Aliás, tem uma sala no Palácio de São Bento com o seu nome também, exato. Sala Acácio Lino. Pois, porque depois o Acácio Lino pintou toda a vida, até falecer, mas essencialmente há 2 ou 3 temas que lhe foram muito queridos e onde ele se notabilizou. Foi, em primeiro lugar, a história, e a história de Portugal, portanto, quer dizer, e aí aparecem, de facto, no Palácio de São Bento. Foi o retrato e a história, não é? E depois foi o retrato. E também o paisagismo rural. Portanto, ele gostava muito da sua aldeia, ele vivia no Porto, mas construiu uma casa onde é hoje o museu, em Travanca, e passava ali os meses de verão. Não é? Estamos a falar de um pintor de inspiração naturalista. Naturalista, exatamente. Agora, se vamos pensar, aquilo que é notável na obra dele é, acima de tudo, a história e o retrato, mas ele dedicava-se a outros temas. Rui, como para chegarmos a Travanca, à Casa Museu Acácio Lino, temos os contactos para poder, os seus telespectadores que aqui quiserem visitar a Casa Museu Acácio Lino, que fica num local muito bonito de Travanca. É muito fácil, chegando precisamente, sai-se em Vila Miá, não é? Autoestrada. Hoje em dia é muito fácil, porque a autoestrada, a melhor saída é indo do Porto, apanhar a autoestrada para Felgueiras e Guimarães, sair em Caído de Rei, imediatamente e tem a indicação de Travanca. E fica a indicação para a Casa Museu. Exato. E portanto também há uma página no Facebook. Também é uma página, também estamos... Agora, como é que nasce a Casa Museu? O Acácio Lino tinha muita obra dispersa. E o Acácio Lino, em determinado período, pós 25 de Abril, foi um pouco marginalizado e tal. A família tentou lutar um pouco contra isso, houve várias iniciativas do meu pai, de outras pessoas de família, mas nada se concretizou, mesmo em Amarante, enfim, o concelho onde ele nasceu, no Museu de Amarante, de facto havia uma série de quadros do Acácio Lino, mas não lhe era dada grande importância, grande relevo. Eu devo dizer que... desde muito pequenino, portanto eu lembro-me, desculpem, de gatinhar e fazer cócegas ao tio Acácio e tal, quando ele estava a pintar e não sei o quê. Tive sempre Então, a determinada altura da minha vida, enfim, os meus pais doaram-me a casa das Figueiras, onde foi construída por ele, onde ele viveu. E aí ficou a memória do pintor Acácio Lino, que hoje é museu.
porque eu nessa altura, o que é que vou fazer desta casa? Quer dizer, e então disse, olha, mesmo sem meios, mesmo lutando contra imensas dificuldades, não é? Nasceu o projeto da Casa Museu Acácio Lino. Não é? Rui Bruxado, eu agradeço a presença aqui. Eu já agora pedia só um minuto, porque gostava de divulgar as atividades da Casa Museu. Eu sei que também tem espaço socioeducativo, não é? Exatamente. As escolas podem marcar, através da página do Facebook, a sua visita à Casa Museu. Há visitas guiadas também na Casa Museu Acácio Lino, não é assim? Nós temos, muito bem, muito bem. Nós, neste momento, estamos a trabalhar só por marcação, por uma razão muito simples, porque não temos condições financeiras, os apoios são muito reduzidos, e eu queria aproveitar para agradecer quem nos tem dado apoio, é essencialmente a Junta de Freguesia de Trabanca, apoio logístico, a Câmara Municipal de Amarante, e temos tido de facto uma colaboração muito boa também com a Casa Museu Teixeira Lopes. E fora disso nada mais. Há custos fixos muito elevados e nós temos que lutar com isso tudo. Não é que estamos a funcionar apenas por marcação, visitas por marcação. Pronto, então... Temos acolhido muitas escolas, lares de idosos também. Organizamos workshops de desenho e de pintura e de artesanato, e temos agora a novidade que é de facto essa componente educativa que funciona todos os dias ao fim da tarde. Muito bem, Rui. Eu quero lhe agradecer, o tempo é sempre limitado, muito obrigado. Mas ficou a mensagem toda. A Casa Museu Acácio Lino, em Travanca. Hoje agradeço ao Rui Bruxado, ao seu diretor, a sua presença aqui no Avenida das Artes, o programa da sua RTV de Atividades Culturais, onde a cultura se vê e se revê. Aqui, consigo, na RTV. Até ao próximo programa. Contamos com a sua presença.